Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Uma vez mais estamos aqui para mais uma meditação da nossa Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre de 2022, lição de número 3, a sutileza da imoralidade sexual. Hoje a nossa leitura, hoje quinta-feira, 14 de julho, a nossa leitura hoje está em Mateus capítulo 5, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículos de número 31 e 32, que diz assim: Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe a carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso das relações sexuais ilícitas, a expõe tornar-se adúltera, e aquele que se casar com a repudiada também comete adultério. E o outro versículo está em 1 Coríntios, capítulo de número 6, que está no contexto aí da nossa leitura bíblica em classe. 1 Coríntios, capítulo de número 6, só que hoje nós vamos ler o versículo de número 9, que diz assim: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem nos impuros, nem nos idólatras, nem nos adúlteros, nem nos infeminados, nem sodomitas. Aí ele completa dizendo: nem ladrões, nem roubadores, nem maldizentes, nem bêbados herdarão o reino de Deus. Então, em ambos os textos, em Mateus, Jesus coloca a questão da imoralidade sexual como sendo um dos motivos pelo qual um casamento pode ser dissolvido. Por isso que nós vamos... A próxima lição nossa, na verdade, a lição de número 4, vai tratar de questões relacionadas ao divórcio, tá? E no texto de Coríntios, o apóstolo Paulo foi bem claro. E aqui, dentre os pecados que ele lista, que pessoas que cometem ele não herdarão o reino de Deus, ele cita alguns na área da imoralidade sexual, como a impureza, que pode ser fornicação, o adultério, os infeminados, que aqui é os homossexuais, e os sodomitas. Na verdade, não dá para a gente entrar aqui muito na questão dos sodomitas, mas sodomitas não é só homossexuais. Sodomitas são aqueles também depravados, aqueles que gostam de fazer sexo grupal, como foi o caso lá de Sodoma e Gomorra. Daí veio o nome, que vários homens queriam ali abusar dos anjos, que estavam ali em forma humana, na casa de Ló. Enfim, sodomia também está relacionada a pecados de imoralidade sexual, ok? As principais distorções da sexualidade sadia, tá? O tópico 2, tá? Aí ele vai falar aqui, sobre a fornicação, sobre o adultério, e também sobre a homossexualidade, tá? Então, são três assuntos importantíssimos para se tratar no que tange à imoralidade sexual, tá? Infelizmente, é por isso que a igreja, muitas vezes, nós não fazemos a diferença. Porque quando nós olhamos, por exemplo, na área da fornicação, quantos jovens dentro da igreja não vai para a cama com seu namorado ou com sua namorada antes das núpcias, antes de se efetivar o casamento? Então, é uma coisa que nós devemos pregar. Hoje, infelizmente, tem pessoas que têm tido isso como uma normalidade. Isso nunca foi normalidade e nunca será em se tratando da palavra de Deus, em se tratando do Evangelho. Então, nós devemos pregar claramente sobre isso. Por que nós pregamos a pureza? Para que um se contente com o outro. Porque se o rapaz teve aventuras sexuais antes de se casar, possa ser que a sua esposa não foi tão bom como foi as suas experiências passadas, e a tendência dele trair vai ser muito grande. A mesma sorte também a moça, a mulher. Então, por isso que nós pregamos que tem que haver pureza e tem que casar virgem, para que eles se descubram, e eles se contentem cada vez mais um com o outro no que tange aí a sexualidade, a vida sexual. Adultério não é crime, mas é pecado. Por que ele coloca aqui? Porque já teve, por exemplo, em constituições e leis de país, que o adultério, se ele fosse comprovado, ele era crime, e a pessoa, por exemplo, que adulterou,
ela não tinha direito nenhum em bens, em qualquer coisa. Tá? Hoje está bem maleável essa questão. Por quê? Porque o inimigo, sutilmente, como nós estamos falando de sutileza, já colocou na mente das pessoas de que isso é cada vez mais uma prática normal. Aliás, ninguém se assusta mais quando vê essas coisas. Mas adultério é pecado sim. E Paulo deixa bem claro aqui que os que cometem tais coisas e não se arrepender não vão herdar o reino de Deus. Isso é muito sério. Na lista também lá de Gálatas, quando Paulo fala sobre as obras da carne, em Gálatas capítulo 5, do versículos 16 ao 21, Paulo vai falar sobre também pecados na área da imoralidade sexual, a fornicação, a lascívia, o adultério, tá? Então fica bem claro. E a homossexualidade, quando ele diz aqui, é uma contradição à ordem natural. Por quê? Deus criou macho e fêmea. Deus criou homem e mulher. Tá? E isso é, eu posso dizer, uma aberração da natureza. Sim, Paulo chega a dizer que os homens, deixando as relações naturais com as mulheres, inflamaram-se em suas paixões, varão com varão, cometendo torpeza, ou seja, abominação. Lá em Levítico também, capítulo 19, é bem claro, a ordem de Deus foi bem clara: não se deitará varão com outro varão como se fosse mulher, porque isso é abominação. Então, meus amados irmãos, precisamos entender terminantemente essas coisas, que isso é uma aberração da natureza, isso é pecado, e os que praticam tal coisa precisam se arrepender, ainda que o mundo tenha isso como normalidade, mas para Deus não, para a palavra não, é pecado e devemos pregar contra. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família, com o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja com você e com toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.